Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pabline, como vocês já estão sabendo, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre métodos científicos. Na última aula, a gente já falou sobre o que é ciência e quais são os nossos tipos de conhecimento. Então, bora lá aprender mais um pouquinho? Então, vamos pensar bem daquele jeitinho que começa, sabe? Essas aulas de tipo, ai, metodologia vem do latim. Meta significa ao longo de. Odos é caminho e via seria caminho ao longo do qual. Então, metodologia, método, significa o caminho a seguir. Então, qual caminho que nós vamos tomar para chegar a um determinado fim? Por exemplo, a história do churrasco. Quem aí lembra da aula passada que eu falei sobre que eu até acendi churrasqueira com um secador de cabelo? Então, a gente tem mais de uma maneira de se fazer algo. Mas a forma como nós fazemos, a gente segue o quê? Uma série de etapas. Então, a gente vive cercados por métodos que são caminhos para chegar a um objetivo. Para fazer um churrasco, para limpar a casa, para adestrar um cachorro e por aí vai. E cada pessoa costuma ter um método diferente. Por exemplo, gente, olha que absurdo. Vocês acreditam? Como que você varre a casa? Você vai limpar a casa. Você primeiro varre ou primeiro você passa o pano? Ou primeiro você tira a poeira? Eu tiro a poeira primeiro, varro, depois passo o pano. Pois vocês acreditam que a inteligência do meu marido primeiro varre, depois passa o pano e por último tira a poeira? Adivinha? Ele acaba de limpar, a casa tá toda suja. Mas são métodos. Ele tá limpando a casa. Diz que tá, né? Eu tô limpando a casa também. E aí vamos lá. O que é um fato? O fato é algo que está acontecendo na realidade e que não depende de quem está vendo. Vamos supor, eu estava dirigindo e bati o carro. É mentira, tá, gente? Eu sou uma ótima motorista, de verdade. Mas o fato de eu bater o carro, Pabline bateu o carro. É um fato. Eu bati o carro. Aí vamos continuar contextualizando isso. Acontece que como que eu bati esse carro? Eu estava ali andando numa BR a 67, 70 quilômetros por hora e o carro da minha frente freou bruscamente e eu bati na traseira dele. Na minha opinião, a culpa da batida foi da pessoa que estava na minha frente, porque ela freou no meio de uma BR e parou o carro e eu não consegui parar rápido o suficiente, por isso bati na traseira dela. Na opinião da pessoa da minha frente, a culpa de ter batido foi minha, que por alguma razão estava distraída e não percebi que ela estava dando seta para entrar em um acesso e reduzindo a velocidade. Estou inventando. Percebem o que aconteceu? O fato é que eu bati o carro. Pronto. O fenômeno depende da percepção do observador. O fenômeno que eu acho que a culpa é da pessoa que freou muito rápido é meu. Enquanto que para ela, o fenômeno é que eu estava distraída e por isso não percebi que ela estava dando seta. Então, o fenômeno pode ser diferente dependendo do observador. E aí a gente ainda tem uma coisa que chama paradigma científico. Esse paradigma é um conjunto de procedimentos, de expectativas, de compromissos que são padrão. As pessoas esperam que sejam assim. Não quer dizer que está certo, não quer dizer que está errado, não quer dizer nada. Quer dizer que é uma expectativa de padrão a ser seguido. Quer ver um paradigma? As pessoas esperam o quê? Que a gente nasça, aprenda a andar, aprenda a falar, a gente estude, a gente forme, a gente vá para a faculdade, a gente forme, a gente acha um emprego, a gente conheça alguém, a gente namore, a gente casa, a gente tem um filho. Não é um paradigma? É uma expectativa de padrão. E dependendo de quão enraizado está esse padrão, se você muda essa ordem, algumas pessoas acham que você está agindo errado, sendo que não existe certo ou errado, só que você está agindo diferente do que é o paradigma que se existe a respeito do assunto.
Tem aí no material de vocês um vídeo sobre paradigma científico que eu deixei para vocês. Se eu fosse vocês, eu assisti, ele é bem legal. E aí, então, o que é um método científico? Vocês perceberam que a gente falou de fato, fenômeno e paradigma científico. O método científico é um conjunto de etapas e processos a serem seguidos que independa de quem esteja fazendo. Ou seja, a gente não trabalha com fenômeno na ciência, a gente trabalha com fatos. E o método científico é um conjunto de etapas que são escritas, né, são criadas para serem seguidas à risca e elas garantem que no fim do nosso processo, independente se for eu, se for você, se for outra pessoa a fazer, se todos nós seguirmos as mesmas etapas certinho, nós vamos encontrar o mesmo resultado. Então, a gente quer o quê? Seguir um sistema padronizado. Caso contrário, o nosso trabalho, se a gente seguir o que a gente bem quiser, ele vai perder um pouco de confiabilidade. Porque se eu fizer de um jeito e falar que a resposta é 5, e você fizer de outro e falar que a resposta é 6, como é que a gente vai saber quem tá certo? Ué, cada um fez de um jeito. A gente tem que fazer tudo igual para descobrir se as respostas vão dar iguais ou não. Então, se a gente perder uma confiabilidade, a gente consequentemente inviabiliza a aceitação daquilo dali por parte de outras pessoas. E aí, quais são as nossas etapas do método científico? Então, primeiro, a gente observa. A gente fica observando para ter ideias, para poder o quê? Encontrar um problema. Então, a partir do momento que a gente encontrou um problema que a gente quer responder, a gente cria uma hipótese. A hipótese é uma resposta provisória para o nosso problema. A gente não sabe se ela é certa ou errada ainda. A gente ainda não testou. A gente só está buscando o que pode ser uma resposta para o nosso problema. E a partir da hipótese que a gente decidiu, né, que a gente definiu, a gente vai criar a nossa metodologia, porque aí a gente vai criar as etapas que a gente precisa fazer para testar essa hipótese. Então, qual é o caminho que a gente tem que percorrer para descobrir se no final a nossa hipótese ela é verdadeira e responde o nosso problema, ou se ela é falsa e não responde o nosso problema, então devemos criar uma nova hipótese. Então, a gente cria a metodologia, a gente executa a nossa metodologia, porque criar a metodologia é uma coisa mais teórica. A gente vai pesquisar em outros trabalhos, a gente vai ver a lógica, e aí depois que a gente fizer isso, a gente vai de fato experimentar, a gente vai executar. E aí a gente vai ter os nossos resultados, vamos analisar os nossos resultados e vamos definir se a nossa hipótese respondeu à pergunta do nosso problema ou não. Então, a hipótese confirmou? Oba! Encontramos uma resposta para o nosso problema. Lembram que eu contei para vocês sobre tipos de conhecimento, que o conhecimento científico ele pode sempre ser mudado. Então a gente encontrou uma resposta por enquanto, até que outra pessoa, se acontecer, achar uma nova resposta melhor para aquele problema. Ah, não deu certo. Perdi meu tempo. Lógico que não. Só quer dizer que a sua hipótese não é a resposta para o seu problema e que você deve fazer uma nova hipótese. Mas não foi uma perda de tempo. Quer dizer que você eliminou uma possível resposta. Então não existe. Tem gente que chega no final do trabalho e porque a resposta que encontrou, né, os resultados não bateram com a expectativa que ele tinha, ele acha que o trabalho está todo errado e que ele tem que rasgar o trabalho e jogar fora. Não, gente, não faz isso. Só quer dizer que você comprovou que aquela hipótese não é adequada. E você deve sim escrever o seu trabalho falando isso e concluindo que deve se procurar uma nova hipótese. Você fez uma eliminação. Então vamos lá, observação. Coloquei aqui algumas figuras, lembrando que o material de aulas de vocês é mais completo, tem mais hipóteses, tem mais observações, tá bom? E aqui no nosso vídeo aula é uma coisa mais dinâmica, mais rápida, para poder levantar com vocês os principais questionamentos, até mesmo para o vídeo não ficar muito longo. Então a gente está aqui observando, vamos pegar aqui esses parafusos. A gente está visualizando um fato, a gente tem que tentar ficar sempre focando no fato. Então, não colocar a nossa opinião naquilo dali. Então, vamos aqui, ó, pensar aqui olhando esses parafusos.
Tô pensando. Acho que a gente pode falar que é um fato que esses parafusos estão enferrujados, né? Tá enferrujado. Vamos formular um problema? Do que é feita a ferrugem? Ou de onde surge a ferrugem? Temos o nosso problema. Vamos então criar a nossa hipótese, que é a nossa resposta provisória. De onde surge a ferrugem? Uma possível resposta é que a ferrugem surge do contato do metal com o ar. Tá. Tem outras possíveis respostas? Lógico, tem um monte. Então vamos criar mais uma. Hipótese 2. A ferrugem é provocada por micro-organismos que vivem no ar. Tá bom. Duas possíveis respostas. Agora a gente precisa criar uma metodologia para fazer a nossa experimentação. Então, vamos lá. Deixar vários tipos de metal, então deixar alumínio, ferro, cobre, entrarem em contato com bactérias presentes no ar atmosférico. É um experimento, porque aí a gente vai descobrir se as bactérias fazem a ferrugem independente do metal. Uma segunda forma de experimentar: colocar vários materiais em contato com o gás oxigênio da atmosfera sem a presença de micro-organismos. Porque sem a presença de micro-organismos, se ainda assim surgir ferrugem, quer dizer que a ferrugem está mais ligada ao ar, né, ao gás oxigênio, do que de fato às bactérias, aos micro-organismos. E aí a gente fica observando isso, faz o experimento, pega o nosso resultado e tira as nossas conclusões. Vamos pensar um pouquinho assim, ó, não vou entrar em detalhes, tá? Vamos só pensar. Vocês acham que a ferrugem tem mais a ver com as bactérias ou com o oxigênio? Eu acho que tem mais a ver com o oxigênio, né? Provavelmente, na hora que a gente fizesse a primeira experimentação, como ia ter ar de qualquer jeito, ia enferrujar. Só que a gente ia estar achando que enferrujou por causa das bactérias. E talvez a gente fosse ficar com uma resposta que a gente ia estar achando que estava certa, mas não é na verdade o que estava acontecendo. Percebem o problema? Enquanto que no segundo, quando a gente experimentasse, colocasse os metais em contato com o oxigênio, a gente ia ter também a formação de ferrugem, provavelmente. E aí a gente ia ver que não tinha a ver com a bactéria. Então, quando a gente for pensar no nosso experimento, a gente tem que pensar muito bem se na hora que a gente fizer ele, nós não podemos acabar criando uma resposta ambígua, que é o que aconteceria na experimentação 1. Então, tá bom. Fizemos nosso experimento, conseguimos uma resposta e aí a gente formula uma teoria. A teoria é quando a resposta é confirmada que a gente pega e coloca uma resposta para o problema. Então, ela não é mais hipótese, porque ela foi testada, ela tem uma metodologia e uma experimentação. E aí ela foi confirmada. Então, a gente tem uma teoria, que é uma resposta que é aceita até que uma nova resposta apareça, se aparecer. Não necessariamente vai aparecer, tá bom, gente? E aí a ciência não tem ponto final, porque quando a gente cria uma teoria, novas perguntas surgem e a gente começa tudo de novo. Eu adoro essa pergunta aqui, ó. O e se? A ciência é movida pelo e se? E se tal coisa acontecesse? E se tal coisa não acontecesse? E se eu fizesse isso? E se eu não fizesse isso? É o e se da ciência. Então, a observação, quando a gente começa, a gente tem que tomar cuidado, porque ela pode não ser eficaz se a gente começar fazendo ela já tendo julgamentos ou em cima de pré-conceitos que a gente tenha ou opiniões que nós tenhamos. A gente também pode acabar sendo inexato se a gente não tiver uma observação bem criteriosa, não ter uma observação sistemática. Então, é necessário que a gente se planeje, que a gente treine o que nós vamos observar e que a gente consiga verificar a qualidade da nossa observação. Então, que a gente realmente preste atenção, que a gente não parta do pressuposto de uma observação que aconteceu só um dia, de algo que foi muito, muito específico. A gente volta, olha de novo para ver se está acontecendo de novo, para só aí criar um possível problema. E aí a observação, ela pode ser sistemática ou assistemática, individual ou em equipe,
pode ser participante ou não participante e pode ser em laboratório ou em campo. Então, na sistemática, a gente tem uma série de atividades, uma série de checklists que a gente quer observar, enquanto que no assistemático é uma observação espontânea, tá acontecendo uma coisa ali e a gente de repente fala assim: opa, não era o que eu estava observando, não, mas olha o que está acontecendo. Fica aqui então até uma atividade para vocês. Pesquisem como que surgiu a penicilina, que a gente vai conversar na nossa próxima roda de conversa. A história é muito legal. A penicilina, que hoje é um dos antibióticos mais famosos e usados pela ciência, surgiu de uma observação assistemática e espontânea. Não era isso que o cientista estava tentando achar. A observação pode ser participante, quando o observador de fato conversa com a pessoa que ele está observando, ele participa ali daquela atividade, ou não participante, quando ele só está de longe olhando. E ela pode ser feita em laboratório, que a gente fala que é quando a gente tira a interferência das outras variáveis e a gente está observando só aquilo dali bem fechadinho, quanto ela pode ser feita em campo, onde a gente está em condições não controladas. E aí, esse ambiente pode mudar e pode acabar acontecendo coisas que não são as que a gente está esperando, porque a gente não está controlando. Além disso, a experimentação, para poder testar a nossa hipótese, ela quer descrever o relacionamento de uma variável com a outra. E pensando aqui na área de construção, que é uma área exata, a gente tende a fazer mais experimentações quantitativas. A gente quer saber porcentagem, a gente quer saber valores mais exatos. Mas a gente também tem a experimentação qualitativa, que acaba indo um pouco mais para ciências, vou falar de ciências sociais, ciências humanas, que é quando a gente não tem um valor exato. E a gente vai falar sobre isso. Por exemplo, classificação de experimentação em laboratório ou em campo. De novo, em laboratório a gente tem um ambiente controlado, enquanto que em campo a gente tem um ambiente não controlado. Olha esse exemplo aqui, ó. Vou pegar o efeito aqui, essa imagem do meio. O efeito de iluminação no conforto dos passageiros de um voo. Em campo, a gente vai literalmente para dentro de um avião, a gente vai deixar o avião funcionar com a iluminação padrão dele, do jeito que funciona, e aí a gente vai sair perguntando, medindo qual que é o nível de iluminação, de luminância, e aí a gente vai sair perguntando para os passageiros se eles estão se sentindo confortáveis ou não, se eles estão querendo ficar com sede, ou querendo dar uma volta, ou ficar com sono, e por aí vai. Enquanto que em laboratório, esse mesmo experimento poderia ter sido feito imitando um avião. E aí a gente contrata pessoas para serem os nossos supostos passageiros. E aí a gente pode até fazer grupos de controle, por exemplo, todo mundo da mesma idade, ou todo mundo com o mesmo IMC, ou todo mundo da mesma cidade, e por aí vai. E aí a gente controla o efeito da iluminação e vai testando e perguntando para os passageiros: você está mais confortável ou menos confortável? Você está mais confortável ou menos confortável? Para tentar achar a iluminação mais adequada. Viram que o mesmo assunto tem como experimentar em mais de uma maneira? Além disso, a gente tem os métodos científicos clássicos, que é basicamente composto por etapas que são racionais, sistemáticas e sequenciais, que são as nossas etapas. São vários, tá? Os principais são o indutivo, o dedutivo, o hipotético dedutivo, o fenomenológico e o dialético. Eu vou comentar aqui com vocês só do indutivo e do dedutivo, que é o que a gente mais utiliza nessa área de construção. Então, o indutivo, ele parte de algo que é específico para ir para o que é geral. Então, por exemplo, o cobre conduz eletricidade. O zinco conduz eletricidade. O cobalto conduz eletricidade. O que é que o cobre, o zinco e o cobalto têm em comum? Todos são metais. Então, a gente partiu do específico e faz uma consideração geral. Metais conduzem eletricidade. Entenderam a ideia? Isso é o indutivo. O dedutivo segue
o oposto. Ele parte do geral, ele descobre uma verdade que a gente já conhece e aí ele vai testando para ver se, enquanto ele vai se tornando mais específico, ela continua sendo verdade. Por exemplo, todo homem é mortal. Pedro é um homem. Logo, Pedro é mortal. Partiu do geral e foi para o específico, que é o Pedro. E aí a gente precisa ter um pouquinho de crítica, né? Pensamento crítico, que é algo que eu espero trabalhar muito com vocês ao longo desse semestre, desse ano. Então a gente precisa ver se aquilo que a gente está deduzindo faz sentido ou não. A gente precisa ver, tipo assim, nossa, será? Será que isso é verdade mesmo? Para não fazer, sabe, esse tipo de contestação, sair do geral pro específico, falar que não tem a verdade. Imagina se eu virar e falar assim, eu vejo 3 pombos e falo que eles são brancos. Aí eu vi 3 pombos e falo assim, então todo pombo é branco. Será? Eu vi todos os pombos? Eita. Tem muita certeza. Então a gente tem que começar a ter esse senso crítico. A gente tem que tentar certificar que a relação existe de verdade e que ela é essencial, ela não é acidental, não é só que eu dei coincidência de ver 3 pombos brancos. Além disso, a gente tem que ter certeza que os fatos são idênticos. Será que todos os pombos são brancos mesmo? Será que um era cinza claro? Não sei. E além disso, a gente não pode perder o aspecto quantitativo. Quantos pombos existem no mundo todo? Gente, milhares de milhares, mas não faço nem ideia. É pombo demais. Aí eu vi três pombos. Vocês acham que eu tenho um espaço amostral suficiente para falar que todo pombo é branco? Uai, né? Então, a gente tem sim que ter certeza que a nossa amostra, tomar cuidado para a gente não ter uma amostra insuficiente, que é um número muito pequeno, mediante todo o número que a gente tem, né, da amostra da população inteira. Se a nossa amostra não é tendenciosa, se isso só não aconteceu porque eu peguei toda a amostra de um local muito específico. Quer ver um exemplo? Pesquisa de intenção de voto para a presidência do Brasil. Vai lá, né? Todo período eleitoral tem pesquisa de intenção de voto. Aí a gente vai lá, como que ela acontece? O povo vai e sai perguntando, geralmente sai ligando para pessoas aleatórias para perguntar em quem que vão votar e aí falam que aquilo ali é um espaço amostral. Tá. Vocês acham que se eles ligarem para uma única pessoa de cada estado e depois falar que a intenção de voto do Brasil todo, a nossa amostra, ela é significativa? Será que perguntou pra gente o suficiente? Acho que não, né? Será que se pegar toda a amostra de um único estado, será que dá para falar que reflete o que o país inteiro pensa? Não, né? Então a gente precisa pensar. Então vamos supor que a gente tivesse um país de 1.000 habitantes, divididos em 3 estados. Um tem 500 pessoas, outro tem 200 pessoas e o outro tem 300 pessoas. E aí eu tinha 1.000 e eu quero fazer uma pesquisa com 10% da minha população, ou seja, eu tenho que consultar 100 pessoas. Concorda que para a gente ter uma amostra significativa que reflita com a realidade, no estado que tem 500 pessoas, eu tenho que entrevistar 50. No estado que tem 200, eu tenho que entrevistar 20. No estado que tem 300, eu tenho que entrevistar 30. Assim, eu garanto que a minha amostra faz mais sentido. Mesma coisa com uma pesquisa de fungos em uma floresta. Se eu for numa floresta pesquisar fungo, eu não posso nem pesquisar só numa área pequenininha, a floresta é gigantesca, aí eu só chego ali na beiradinha e olho só ali. Não reproduz tudo que tem na floresta. E eu também não posso pesquisar só em um tipo de árvore, porque pode ser que aquele tipo de árvore tenha fungos, mas a floresta tem mais 20 tipos e os outros 19 não tem. Entenderam a ideia? Então é isso que eu tinha para falar com vocês sobre métodos científicos. Olhem o material de vocês e na próxima aula a gente volta para falar de tipos de pesquisa e pesquisa de desenvolvimento. Tchauzinho, gente, até mais, obrigada.